Estamos de volta nesse terceiro e último bloco aqui do programa Falando Sério, hoje apresentado excepcionalmente por Jandir Rio Macedo, porque está entrevistando Fabiana Agra, que está no local da entrevistada hoje. E falando justamente sobre o lançamento do livro que Fabiana Agra estará realizando no próximo dia 1º. E é claro, Fabiana, nesse bloco a gente vai ter, todo mundo quer saber como é que vai fazer para adquirir o livro do Picuí do Seridó do século XX. E também o primeiro, ainda tem o primeiro disponível, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Picuí, que se entrelaça com a história da região também, por que não dizer assim. Fabiana, esse livro aqui que nós estamos vendo agora, o mais recente, é o que vai ser lançado no dia 1º, ele tem uma arte gráfica belíssima, com imagens, fotos históricas da cidade de Picuí. E eu acho que isso aí tem um dedo no meio de um designer gráfico picuiense, que fez a mesma arte, todas as artes da Creative TV, na verdade, não vou dizer nem que foi nenhum nem outro, todas as artes da Creative TV, que se chama Dalverne Macedo, não é isso? Pois é a cara dele, né? É a cara dele. Na verdade, o projeto gráfico é o menino dele. É tanto que quando eu recebi o livro da gráfica, liguei e disse, Dalverne, vem ver teu menino, como ficou bonito. Mas esse projeto, ele foi maturado, foi amadurecido por mim e por Dalverne. Dalverne, eu quero assim, a igreja tem que ser assim, São Sebastião tem que aparecer. Não, mas tal, enfim. Depois de uns 3, 4 meses, aí foi surgindo esse projeto gráfico desse livro, né? E por que, muita gente me perguntou por que até 1950. O outro está pronto, é porque ia ficar mais de 800 páginas. Aí é muito longo. Impossível, ninguém sequer abriu o livro, quanto mais ler, né? Então, nós tivemos que dividir o livro, né, em 2 partes. A outra, o Dalverne, já está preparando, vai ser totalmente diferente, vai ser bem moderno, né, modernoso, com direito a IFPB e com direito a todo o Picuí. Claro, eu vou cobrir o restante do século XX, mas também vou entrar no século XXI. Ah, sim, óbvio, sim. Né, para poder fechar com chave de ouro. Porque, como eu falei no bloco anterior, eu não pretendia escrever nesse segundo livro, mas aí no próprio lançamento do primeiro, Dr. Francisco Cavalcante chegou e disse, agora tem que terminar de contar a história. Muita gente, Fabiana, termine. Não, pesquise. Só que a pesquisa agora é muito mais complexa, né? Aqui eu já falo muito da política, já falo dos prefeitos, todos os prefeitos estão aí, as câmaras de vereadores. Desde que o TRE começou a colocar no site, eu tenho todos os nomes e as votações de todos os vereadores desde a década de 40, né? Então, é um trabalho de muito fôlego. Não é que eu perca tempo, mas ele consome muito tempo meu. Todo o meu tempo livre nesses últimos 2 anos foram para esse livro, praticamente. E nesse livro ele vai falar sobre uma situação que todo mundo conhece aqui na cidade, que é a extração mineral, o minério, e especificamente nessa Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial também, que é tratado a extração mineral, que aí é colocado, que teve o minério daqui, que consta na letra da canção Terra Natal, não é? Inclusive que nós adotamos aqui, como hino. Na orelha do livro, eu coloquei a letra de Terra Natal, né? Que é de Abílio César e de Mestre Alfredo. Que aí falam também sobre a questão do nosso Tântalo Bendito. Isso, Janderrier, eu costumo dizer que o divisor de águas de Picuí foi a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até então, Picuí era uma cidade como outra qualquer, uma pequena cidade, né, do estado da Paraíba, mas tinha um potencial de minério incrível, e minério estratégico, né? Minério que constrói até nave espacial, né? Nós temos aqui. Tínhamos e ainda temos. E com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram sem ter onde buscar minério, porque todos os países onde tinham esses minérios estratégicos estavam na guerra. O Brasil não, o Brasil estava neutro até então, né? E os Estados Unidos trataram logo de vir para cá, né? Até tanto que vieram engenheiros para aqui, para Picuí, trouxeram equipamentos, trouxeram máquinas e ficaram morando aqui em Picuí, e esse minério era extraído e era escondido ali na Casa de Pedra, da família ali dos caboclos, né? Sim. Da família ali, dona Inocência, dona Cidrônia, né? Que está lá até hoje, bonitinho. Até hoje você vai lá, tem. Eles escavaram, né, numa rocha, eles escavaram um buraco, uma galeria, uma sala,
e hoje em dia o sítio lá é conhecido como Casa de Pedra. Então eles extraíam esse minério estratégico, deixavam lá, e esse minério ia para os Estados Unidos via o porto lá de Natal. Ou não só o porto, mas alguns também iam através da Barreira do Inferno, através dos aviões americanos que ficavam ali em Natal. E aí foi um marco histórico na cidade. Sim, porque movimentou a economia, movimentou a população. Aí nós temos aí pessoas diferentes. Nós temos aí a história de uma figura assim importantíssima para Picuí dos anos 1940 até 1960, que é o pai de Dumas, né, seu Halles. Sim. Seu Halles foi o maior explorador de minérios aqui da região na época, né? Um homem que enriqueceu graças a essa exploração do minério. Nós temos, quem conta muito bem essa história no livro é o Dr. Chico, né? O Chico Cavalcante, Chico do Correio. Chico, né? do Como Correio, todo mundo conhece. Eu não sabia, mas ele foi minerador, né? Quando era jovem, e ele sabe histórias maravilhosas da época, né? Então, toda essa história aí do minério, né? Nós conseguimos realmente resgatar a contribuição inestimável de Sobrinho, né, que estuda essa parte de minério através do IFPB. Esqueci agora o nome me ajude. Como é o nome do curso? É curso de Técnica em Mineração. Técnica em Mineração, Antônio de Pádua Sobrinho. Ele me ajudou bastante nessa parte, até porque eu não entendo nada de minério, nada. Eu sou leiga completa. Peguei a monografia de final de curso de Olivane Remígio, que é geólogo, e também consegui um estudo maravilhoso de um rapaz, eu só lembro o sobrenome dele agora, Vasconcelos, de Pedra Lavrada, que ele fez uma monografia também, acho que uma tese de mestrado maravilhosa. Só sobre esse assunto? Só sobre esse assunto, mais em Pedra Lavrada. Isso tudo está no livro. Então, pegando por base todos esses estudos, aí deu para eu fazer uma coleta bacana de vários dados sobre Picuí, porque, na verdade, Picuí é celeiro de minerais. Essa história de carne de sol a gente depois conversa, mas a nossa cidade, o nosso município, foi conhecido realmente, mundialmente, através do minério. Então, por isso que tem um capítulo que o nome é Picuí é de rocha, é rocha, né? Mas ainda, em relação à Segunda Guerra Mundial, eu precisava fazer uma justiça histórica, que era contar a história do picuiense Armando Cunha, né? Armando Cunha foi o único herói de guerra de Picuí. Isso. Ele foi para Itália, não quero com isso dizer que outras pessoas não foram, mas o único picuiense que foi para o fronte, que pegou em arma, que foi para a trincheira, e inclusive foi ferido em batalha, foi Armando Cunha, que infelizmente não está mais entre nós, né? E eu conto essa história através de uma pesquisa. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial, adoro estudar a Segunda Guerra, e através de uma pesquisa bastante apurada, e a família do Armando me ajudou. Eles mandaram para mim todas as batalhas em que ele participou, a batalha em que ele foi ferido. Então eu consegui contar a história dele na guerra, né, de Armando, o nosso herói realmente. Na verdade, se nós temos um herói em Picuí, o nome dele é Armando Cunha. E confrontando com a história de Silvinho de Macedo, aí eu também consegui resgatar na íntegra a história de Silvinho de Macedo, que eu não vou dizer aqui se ele é herói ou não. Aí tem que ler. Tem que ler o Seridó. Mas também em Segunda Guerra Mundial, falar da Segunda Guerra Mundial e não falar de Armando Cunha, que não tem o nome de uma rua em Picuí, o nome dele. Não tem, existe, não mesmo, tem. Viu? Não tem um beco com o nome dele. Pelo menos eu quis fazer esse resgate histórico e fazer essa justiça com o nome de Armando Cunha. Não que ele precise disso, não que a família precise. Mas pai, é algo que precisa ser. Armando, nossa, eu cresci junto a Armando, trabalhava com meu pai na coletoria, e eu cresci ali. Eu sei como Armando era humilde, ele nem gostava de falar sobre a guerra, mas nós precisamos contar a nossa história e contar de uma forma verdadeira, contar como os fatos realmente se deram, né? E Armando, no meu ver, através da pesquisa que eu fiz, se tem que ter um herói em Picuí, que seja Armando Cunha. Realmente. E tem um detalhe também interessante aqui na cidade de Picuí, que também está no livro, que todos nós conhecemos, pena que é pouquíssimo valorizado, quase não é explorado,
que é uma riqueza única que nós temos aqui também, são as inscrições rupestres, que nós temos espalhadas por todo o município, e as mais evidentes, as mais bonitas, vamos dizer assim, estão aqui na Cachoeira do Pedro, fica vizinho à zona urbana, pertinho. Dá para ir a pé. Dá para ir a pé. 4 quilômetros. 4 quilômetros da zona urbana, e é uma beleza você ver aquilo. Pena que não existe uma valorização devida daquela área, que isso aí com o tempo vai se esgotando. Isso é também citado aqui nesse livro, né? Claro, na época, ano passado, a técnica executiva lá da Secretaria de Turismo, a Alessandra Lontra, veio aqui até nós e começou a fazer um trabalho muito bom, muito legal, sobre essa valorização, né, das nossas inscrições rupestres. E Picuí, não só Picuí, como Baraúna, Frei Martinho, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, nós temos aqui um potencial incrível para turismo rural e turismo de aventura. Nós temos. Agora tá falta... aí o programa Trilhas para exemplificar. Agora nisso eu não vou culpar tanto o Estado, não vou culpar tanto os municípios. Nós precisamos que isso seja feito através de iniciativa privada. Isso mesmo. Nós precisamos que haja restaurantes prontos para receber, nós precisamos que haja hotéis, nós precisamos de guias. Mais uma vez, quem começou tudo isso também foi o Edson Calado. Edson Calado. Mais uma vez. Desse os créditos. E eu lá no meu fazendo trilha com ele, sofrendo, perdido e passando fome no mato. Mas assim, é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta muito. Agora, já foi pior, Janderri, já foi pior. Hoje em dia, eu já vejo muita... Tem o Vidal também, né? O Vidal também é outro entusiasta me ajudou muito nesse livro. Vidal, que hoje é vereador, e a gente, assim, hoje em dia a gente vê muita gente interessada nesse assunto. Agora, claro, falta iniciativas. Nós criamos um fórum, né, sobre turismo. Agora a coisa também tem que ter um dedo do poder público, para a coisa caminhar. Tem que caminhar. Tem que caminhar e quem coloca o carrinho para andar é o poder público. Agora, com a iniciativa privada junto. Claro, né? mas para isso precisa de uma articulação dos dois. Precisa, isso. A questão é que um dos dois tem que ter iniciativa para chamar o outro. Exatamente. E também a questão financeira. Tem que ter curso, tem que ter uma tem que preparar o local. Né? Mas assim, nós já recebemos turistas. Agora, tudo isso através, por exemplo, a Alessandra liga para o Edinho. Edinho, está aí no casal de italiana aí. Liga para Vidal. Vidal, dê uma força aí, leve esse casal de não sei de onde, né? Aí os meninos mostram a Serra do Cardeiro, mostram as minas maravilhosas. Teve também a vinda do Richard Rasmussen em Picuí, que deu uma alavancada boa, né? Para o Brasil e o mundo conhecer a nossa região, mas a gente ainda está pegando na coisa. Tá devagar. Está devagar, quase não está nem... Está quase parando. Isso. É interessante um detalhe, só puxando um gancho nessa área dessa questão das inscrições rupestres aqui na cidade de Picuí. São lugares bonitos, de fácil acesso. Esse, por exemplo, a Cachoeira do Pedro é facílimo acesso aqui do lado. E precisa realmente dessa parte de valorização, cultura do povo, em valorizar aquilo ali tudo. Não, também. sem contar que, só te atrapalhando um pouco, sem contar que a gente tem que trazer para junto os proprietários dos locais, que ali é propriedade privada. Justamente. Mas a gente tem que mostrar para os donos dos locais que eles também podem ganhar e ganhar muito com o turismo. Ganhar muito, realmente. Não é pouco não, ganha muito. Muito mesmo. Só lembrando o detalhe, o pessoal às vezes pode pensar, porque estamos no interior da Paraíba, no semiárido, um calor terrível, um local seco. O que é que o povo pode vir ver aqui? Tudo. Muita coisa. Gente, o deserto do Saara é um deserto, só tem areia, mas são milhares de pessoas todos os anos conhecer o deserto do Saara. Qual é o nosso sonho? Quer morar aqui, não é conhecer a neve? Eu mesmo. Pronto, 2. Quem tá lá na neve quer conhecer isso aqui. Isso. Tá entendendo? Para nós... A gente que está vendo a Caatinga aí todo dia, a gente não tem noção da beleza que ela é. Você tem que sair daqui para poder ver que coisa linda, única, que é a nossa vegetação, que é a Caatinga. Isso. Vegetação que se esconde durante o período do ano e de repente ela se mostra linda. Parece que está tudo morto. De repente ela aflora. Bioma único. E sobre a questão que nós temos aqui, voltando só à questão do livro, que a gente aproveita e faz um gancho de uma coisa e outra aqui, porque é muito bom. E sobre a questão de 2
duas pessoas que são personagens importantíssimos para a história da cidade de Picuí, que também está aqui no livro Picuí do Seridó, século XX, que é o Silvino de Macedo e o Coronel Lordão, conhecido popularmente como Professor Lordão, que todo mundo conhece como Professor Lordão, Coronel Lordão. Qual foi o papel deles, que vem contando aqui nesse livro, com mais detalhes vem no livro, a gente só vai dar um prólogo aqui. Qual é a importância do papel deles para a cidade, para a história do nosso município? Antes que eu me esqueça, só para fechar a questão das inscrições rupestres, quem primeiro veio aqui para a nossa região e catalogou esses sítios arqueológicos foi um autodidata lá de Carnaúba dos Dantas, Zé Azevedo. Zé Azevedo. E na época, na década de 20, veio para cá um austríaco meio lunático, dizendo era um estudioso, né? Mas na época era muito comum, estava em voga, em moda, dizer que os primeiros colonizadores do Brasil foram os fenícios. Oxe. E ele veio aqui procurar, e inclusive eu tenho um livro dele, e ele fala em Picuí. Ele visitou Picuí. E encontrou-se com Azevedo. Então, esses dois personagens, o nome dele era Ludwig alguma coisa, o nome austríaco, e o pessoal lá no Piauí chamava com ele Ludovico Chovinágua. Aportuguesaram o nome do cara. E também estou contando o nome dele, né, para poder contar como começaram as pesquisas das nossas inscrições rupestres que vêm lá de Carnaúba, né? Nós temos ali o Chique-Chique, né? O sítio arqueológico Chique-Chique, belíssimo. Muito bem lá, muito bem cuidado, né? O Rio Grande do Norte cuida bem dos sítios arqueológicos. Tem que cuidar de uma história dessa. O IFAM do Rio Grande do Norte está de parabéns, né? Muito bem cuidado. Realmente. Muito bem cuidado. E nós aqui, nós temos contatos com professores de lá, Marcos Nascimento, sempre fica dando força para nós aqui. Agora está faltando aquele empurrão que você falou. Empurrão, não precisa verdadeiro. Falando de Silvino Macedo, a história, quem começou a briga, porque foi um herói que diziam que era de Pernambuco, na época da revolta da Armada, e quem disse não, ele é de Picuí, provou por A mais B, foi Felipe Thea Gomes, e essa história está contada. Só que eu faço uma releitura do papel dele nessa revolta, né? Claro, hoje nós temos mais condições de pegar todo tipo de documento do que na década de 40, né? Eu tive acesso a documentos que talvez na época Felipe não teve, né? E o Coronel Lordão, nossa, eu comecei a fazer a pesquisa e descobri que ele foi essencial para o nascimento de Picuí, em todos os sentidos, né? Do município, da vila, tudo. Ele veio como professor para Pedra Lavrada e tornou-se um líder político, tornou-se deputado aqui da região e graças à colaboração de sua família, de seus descendentes, em especial o advogado Dr. Thales Lordão, lá de Natal, que me mandou todo o material que tinha sobre o Coronel Lordão. Aí eu conto a história, acredito que completa. Para vocês que não sabem, antes da morte de João Pessoa, o nome da Praça João Pessoa, daquela rua ali, era Rua do Coronel Lordão. Antes da morte de João Pessoa. Aí depois toda a cidade da Paraíba foi praticamente obrigada a colocar João Pessoa em tudo, que é outra história que eu também conto. Está contando aqui também. Esses livros, eu sou meio, sei lá, para poder contar a história do Picuí, eu puxei do mundo, Brasil, Paraíba, para chegar em Picuí. Quase que ficava igual o chão de não sei o que lá. Eu tive que contextualizar tudo, senão não colava. Eu tinha que ter a liga, e a liga é a história, né, de toda essa história toda que nos permeia, que nos faz únicos, diferentes e iguais ao mesmo tempo. Isso é verdade. Fabiana, agora nós temos também um outro personagem aqui nesse livro. Lembrando que vai ser lançado no próximo dia 1º. O Mechan tá bom, hein? O Mechan tá ótimo. O Mechan perfeito. Eu agradeço muito a Creative TV. Mechan perfeito. Próximo dia 1º. E você ainda vai falar como é que o pessoal vai adquirir esse livro. Claro. E tem um personagem também que é citado aqui nesse livro que dizem que ele é de Araruna, mas segundo o que você foi apurado, não é de Araruna, que é o Barão de Araruna, que nasceu no município de Picuí. Que nasceu em Picuí. Olha, Janderri, os acasos da vida, eles são essenciais. Né? Estou aqui olhando o tempo para não estourar o programa, porque eu estou do outro lado, mas estou esperta. Por um acaso, o maior historiador vivo da Paraíba, Zé Otávio de Arruda Melo, teve acesso ao meu livro, lá no Sebo Cultural de João Pessoa. Entrou em contato comigo através de carta, ele não usa internet, usa
carta datilografada. Carta datilografada. Perfeito. Eu passei no tempo quando eu recebi uma carta do Zé Otávio. E entrou em contato comigo, interessou-se pelo meu projeto. Grande parte disso aqui eu devo a ele, né? E uma das partes que ele me mostrou, foi justamente a história do Coronel do Barão de Araruna. Ele tem livros, ele tem a biblioteca do Zé Otávio, eu acredito que tem uns 30 mil volumes, por aí. E ele me mostrou algumas coisas do Barão de Araruna, eu fotocopiei. E o Barão de Araruna, na verdade, não nasceu em Araruna, ele nasceu no município de Pedra Lavrada. Onde hoje é Pedra Lavrada. Onde hoje é Pedra Lavrada, que na época era Picuí. Água Branca, se eu não me engano, ou é Serra Branca. Água Branca. Pedra Branca. Pedra Branca. O nome do sítio onde o Barão de Araruna nasceu é Pedra Branca, atual município de Pedra Lavrada. É outra história bastante interessante, porque muitas vezes, quando teve aquela novela Assim a Moça, todo mundo, Barão de Araruna é de Picuí. Inclusive, o jornalista Alzenado Macedo me dizia, Fabiana, Barão de Araruna é dos Macedo e nasceu em Picuí. Que conversa é essa? Vocês estão voando com essa história. Ele era dos Macedo, blá, blá. Bom, mas eu preciso de evidência. Eu tenho muita história para contar, mas se eu não comprovo aquela história, eu não conto. Porque não é um livro de causos, é um livro histórico. Então, só vai para o livro que eu consigo comprovar. Entendeu, Janderri? E essa do Barão de Araruna está mais que comprovada. Inclusive, nós temos aqui, ele tinha propriedades aqui em Picuí. Né? O filho dele tinha propriedades aqui na região da Serra do Cuité. Então, tudo muito comprovado. Ele era Ferreira de Macedo, né? Agora, por questões assim de familiares, o pai dele colocou o nome dele de Estevão Rocha. Estevão Rocha? É. E essa história também está aí no livro. Muito bem, e você pode adquirir tranquilamente esse livro que vai estar sendo lançado no próximo dia 1º e é claro, a Creative TV vai estar lá e na estreia de um programa novo também aqui na Creative TV, que nós estaremos falando em breve, que é a Sociedade VIP. Bom, Fabiana, e me diz, nós temos aqui 2 livros, o Picuí do Seridó, dos primórdios até 1930, que foi o primeiro, e o Picuí Seridó, século XX, que é o segundo que vai ser lançado. Como é que o pessoal pode fazer para adquirir esses livros, Fabiana? Então, só lembrando que o terceiro, que eu encerro a trilogia, não é Senhor dos Anéis não, mas... cuidado, viu, que o Senhor dos Anéis teve uma segunda trilogia depois desse. Não pretendo. Eu pretendo escrever outras coisas agora. eu estou com overdose de Picuí. O terceiro livro está praticamente pronto. Aí eu vou falar dos anos 80, da nossa fase. Aí vai ter muita história, muito pano para manga. Eu quero lançar no finalzinho de 2015 ou início de 2016. E como adquirir? Não, por enquanto, na minha casa, na Praça João Pessoa, né, a partir do dia 1º, dia 2, na verdade, né, dia 1º é o lançamento. E eu também estou tentando construir um site, né, uma página no Facebook, para vendê-lo através do PagSeguro. E vou, entre novembro e dezembro, ele também vai estar disponível no Sebo Cultural. João Pessoa, que o Sebo Cultural tem uma própria página de venda online. Mas assim, nesses primeiros 15 dias de novembro, somente aqui em Picuí. Só pode adquirir aqui em Picuí. E se alguém quiser muito conhecer, manda o endereço e tal, e a gente combina como é que eu posso enviar o livro. Mas depois eu vou disponibilizá-lo na através da internet, para compra via internet. Muito bem, uma ótima forma de você descobrir, conhecer um pouco mais. A gente só falou um pouquinho aqui, na verdade, não é praticamente quase nada do que está escrito aqui, para você ter uma ideia do que lhe espera de resgate histórico, de toda a parte de história na cidade de Picuí e, claro, do Seridó também, por que não dizer, aqui nesses 2 livros. E aí, dia 1º, tem um lançamento desse livro e a partir do dia 2 você já pode adquirir. Fabiana Agra, muito obrigado pela participação aqui no seu próprio programa. Eu não podia deixar de brincar por isso. Sabe aqueles beijos? Eu quero mandar um abraço, eu quero agradecer a muita gente. Pois não. E primeiro, eu ainda tenho 1 minuto e meio. Primeiro, eu agradecer a você, né, pela disponibilidade, pelo convite. Creative TV, vamos fazer um programa especial? Vamos, claro. A força que vocês estão me dando aqui, você, o Ismael, o Israel, todo mundo, né? Também agradecer ao Zenado, né, que vai fazer o seu programa piloto lá no lançamento do livro. Agradecer a várias pessoas que foram essenciais para esse projeto, como o Zé Otávio, a Laílma,
a Arisson Soares, Dogival, Elielton, Jonatas, que eu nem contei, mas nós lá no lançamento vamos ter um mural de fotos tridimensionais de Picuí naquela época. E isso foi o geólogo Jonatas que fez. E Fátima Macedo está fazendo isso, através do projeto Filhos da Mé. Porque é muita coisa para contar. Então nós vamos ter essa surpresinha lá, né? O Jonatas fez um trabalho primoroso em 3D sobre a Vila do Picuí, em 1904, né? Primoroso. Enfim, agradecer a todos, ao Vanderlei, agradecer a minha mãe, que é a memória viva, né, para escrever esse livro, a Dr. Chico, e agradecer a todas aquelas pessoas que, sem elas, o livro não existiria. Agradecendo a todos vocês mais uma vez, e eu espero que todos gostem, ou pelo menos a maioria goste do trabalho. Muito bem. Trabalho esse que... Quanto tempo, só uma última pergunta que eu fiquei curioso agora. Quanto tempo demoraste para escrever esse segundo livro? Esses 6 meses, né? Que eu fiquei... Sim. Nossa. Esse segundo, como a coisa era uma pesquisa mais apurada, eu tinha que fazer muita entrevista, eu tinha que checar muita coisa, foram 2 anos. 2 anos para produzi-lo. Agora, produzir junto os dois. O outro está praticamente pronto. O volume 2, né? O volume 2 do século XX está praticamente pronto. Só que agora eu vou aumentar mais umas histórias. Eu tive em Curitiba com o Renan Germano, e ele me contou umas coisas que tem que entrar no livro. E aí aguarde o volume 2. Aguarde o volume 2. Isso aí, por enquanto, a gente vai descobrindo o Picuí, descobrindo o Seridó. Fabiana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E a você, internauta que está ligado aí na programação da Creative Web TV, muito obrigado pela companhia. Voltamos a nos encontrar aqui na programação na próxima terça-feira com o Falando Sério, apresentado por Fabiana Agra, aqui na programação do canal ctv.net. Lembrando que dia 1º tem o lançamento do livro e você não pode perder esse fato de adquirir esse livro e conhecer um pouco mais sobre o Seridó e Curimatau Paraibano, Picuí especificamente. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.